Fala galera que assiste esse canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, o último vídeo desse ano. Sim, senhoras e senhores, chegamos aqui com muita alegria, com muita paz e satisfação de tudo aquilo que Deus realizou durante esse ano. Se você está chegando pela primeira vez aqui neste canal, já deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. E se você já é fã de carteirinha, deixa aquele like, comenta, compartilha com a galera, porque sabe que o vídeo vai ser bom. Toda honra e toda glória seja dada a Deus. Hoje, nesse vídeo, eu quero fazer uma retrospectiva de tudo aquilo que a gente viveu juntos aqui, né? Muitas coisas eu compartilhei no canal, outras coisas nem tanto, mas são coisas que eu achei interessante compartilhar com vocês e, obviamente, dar uma palavra para o ano de 2026, entendendo aquilo que Deus vem falando comigo, e eu acredito que tudo aquilo que Ele fala comigo é para o nosso crescimento, é para que o nome dele seja exaltado em todas as coisas. Então, primeiramente, eu vou falar aqui um pouquinho sobre alguns testemunhos que eu vivi. Então, primeiramente, todas as coisas que eu for falar aqui não serve para me engrandecer, não serve, nossa, o Lucas é o melhor do mundo, não. Muito pelo contrário, tudo que eu trago aqui é justamente para te encorajar, para viver testemunhos incríveis assim como eu vivi, uma pessoa comum, uma pessoa normal. Eh, uma das coisas que eu entendi durante todo esse ano, não preciso ser pastor para viver coisas extraordinárias com Deus. E isso é uma das coisas mais incríveis que existe. Não que ser errado, não que seja errado se Deus um dia me quiser usar como pastor também, eu sempre falo que, cara, a minha vida pertence a Deus. Se Ele quiser me usar como pastor, ótimo, glória a Deus, aleluia. Mas a ideia aqui é mostrar que realmente tudo isso é de acordo com aquilo que eu venho obedecendo. E é sobre isso que a gente vai falar no final desse vídeo, então fica até o final. Mas eu quero trazer alguns testemunhos que aconteceu só para vocês entenderem. Então eu vou ler uma parte desse caderninho. Esse caderninho acho que algumas pessoas já conhecem. Eu escrevo nele tudo que Deus me fala, os meus sonhos, devocionais importantes. E enfim, então eu quero trazer isso para vocês, que eu escrevi da seguinte forma. Hoje é dia 1/12 de 2025, quando eu estava escrevendo. E eu estou vivendo algo que sinceramente eu não esperava. Eu estou indo para Imperatriz, no Maranhão, para ser preparador e diretor de elenco do filme Renúncia. Esse ano eu vivi tantas coisas maravilhosas com Deus que fico sem palavras, mas aqui vai algumas. E aí eu comecei a listar. Eu ganhei um carro, literalmente, né, através da oferta da viúva. Para quem não sabe desse testemunho, tem aqui no canal. Eu recebi uma oferta de R$ 1.000. Nesse mesmo dia que eu recebi o carro, eu ainda recebi uma oferta de R$ 1.000. Eu dei um workshop em Joinville, eu reativei meu ministério e eu entendo que meu ministério tá na arte, meu ministério é dar aula, é profissionalizar pessoas cada vez mais, porque o nome dele seja engrandecido através da arte. A Paty fez um filme dos irmãos Kendricks no Rio de Janeiro e eu fui, fiquei 15 dias juntos. R$ 50 caiu na conta quando a gente mais precisava, e isso foi algo tremendo de Deus. Pode parecer pequeno, R$ 50 caiu na conta, mas como assim? Era um dia muito específico, onde eu e a Paty vivemos 2024 inteiro na dependência de Deus, onde a gente não tinha nada de dinheiro e a gente precisava pagar uma conta específica de alguma coisa no nosso casamento, que graças a Deus a gente nunca atrasou nada e conseguimos pagar e estamos pagando ainda, principalmente a aliança, que a gente passou no cartão de crédito, mas todas as outras coisas, nossos fornecedores, nós não deixamos de pagar nem um mês. E isso pra gente foi motivo de alegria, foi motivo porque, cara, a gente não tinha nada na nossa conta, praticamente, para iniciar esse projeto tão grandioso que era o nosso casamento. E a gente precisava pagar um dia lá, não lembro que conta que era, mas a Paty me pediu R$ 50 e eu falei assim: "Amor, não tenho, não sei de onde a gente vai tirar, talvez tenha que passar no crédito", mas de repente caiu R$ 50 de um cachê teste que eu tinha feito, e eu falei assim: "Caraca, olha aí, Deus provendo todas as coisas no momento exato". E foi exatamente isso que aconteceu. Eu falei assim: "Amor, era R$ 50 que você precisava, então toma aqui os R$ 50". E, enfim, pode parecer muito pequeno, mas eu coloquei porque é uma coisa que quando a gente começa a observar os pequenos detalhes, a gente vê a mão de Deus operando em tudo. Outro ponto muito importante da minha vida, eu casei com a mulher da minha vida. Eu tinha planos e meu plano, pra ser bem sincero, e isso a gente explora, a Paty mostra isso no filme dela que ela acabou de escrever. É um filme novo que fala sobre a nossa vida, onde meus planos não era casar antes dos 30 anos. Mas Deus me mostrou que o plano dele é muito melhor, então eu casei com a mulher da minha vida.
Deus nos deu um lugar para morar uma semana antes do casamento, também contei já um dos últimos vídeos, eu contei como que a gente veio parar nesse cenário novo, nessa casa nova que a gente está, realmente uma semana antes do casamento, então isso foi muito incrível ver a mão de Deus. Eu ganhei um violão e um relógio como uma palavra de Deus que estava ajustando os ponteiros e na hora certa as coisas acontecem. Então, esse relógio eu ganhei de um pastor, o pastor que fez o nosso casamento, o pastor Luiz Armando, um abraço se você estiver ouvindo. Realmente acho que uma das maiores e melhores conexões que a gente fez durante esse ano 2025 foi conhecer o pastor Luiz, a gente foi na igreja dele e teve um dia que, enfim, a gente acabou se conhecendo por um encontro de artistas e pastores aqui de Curitiba, e a gente foi na igreja dele e de repente eu estava tocando um violão e eu: "Ah, você toca?", "Toco". "Ah, você tem um violão?", "Não, não tenho". De repente ele sai e me vem com um violão na mão e falou assim: "Isso aqui é teu". Daí eu falei: "Como assim?". Ele falou assim alguma coisa assim: "Não discuta, Jesus está pedindo para eu te dar", então, caraca, olha só um violão novo. Eu acho que isso daqui eu nunca tinha contado no canal, mas eu ganhei um violão esse ano e foi dessa forma que eu achei surpreendente, porque quem me conhece, meu íntimo, né, quem é meu amigo sabe o quanto eu gosto de tocar violão nas minhas horas vagas, é o meu hobby preferido, eu não levo como profissão, eu já quis levar como profissão, mas entendi da parte de Deus que não é o que ele quer para minha vida nesse momento, mas de qualquer forma é uma coisa que eu gosto, eu me sinto bem, é o meu momento de paz, é o meu momento de se conectar com Deus muitas vezes através da música. E eu fazia acho que um ano já mais ou menos que eu estava sem violão e pra mim aquele momento foi muito incrível, porque eu olhei: "Cara, Deus cuida de todos os detalhes", sabe, tipo, ele me presenteou de uma forma tão grande naquele momento, e era um violão que o pastor falou assim: "Ah, um irmão da igreja veio e deixou aí o violão pra gente usar, mas a gente não usa ele aqui, ele estava parado, então é teu". E aí pra mim eu falei: "Caraca, que loucura é essa, né?". E aí teve um outro culto que a gente foi na igreja dele também, a mesma coisa aconteceu, ele estava lá no momento do púlpito falando com Deus e não sei do que, e daí de repente ele pega e tira o relógio, e ele aponta pra mim e fala assim: "Lucas, esse daqui é um presente que Deus tá pedindo pra eu te dar, ele tá falando que vai acertar os ponteiros do relógio na hora certa, você não precisa ter pressa". E pra mim aquela palavra foi muito importante, porque foi um momento onde a gente estava quase chegando na reta final do nosso casamento ali, faltava acho que uns 2 meses e a gente não sabia onde morar. Então o desespero maior estava sendo nisso e obviamente o carro também que a gente comprou, que a gente ganhou, a gente precisava vender e o carro não estava sendo vendido. E aí começou a bater o desespero, falou assim: "Se esse carro não é vendido, como que a gente vai pagar as contas? Como é que vai acontecer?". E aí no final das contas, o carro foi vendido, graças a Deus, e os ponteiros, né, foram acertados na hora certa, as coisas acontecem do jeito que Deus quer que aconteça. E aí, outras coisas que aconteceram, a Paty escreveu Colhendo Folhas Secas, que é um romance baseado na nossa vida. Se você é empresário, se você quer patrocinar um filme, um longa-metragem, baseado na nossa vida e em tudo aquilo que Deus tem feito através da nossa vida, entre em contato. Quem sabe, né, você nos ajude a tirar esse filme do papel. É um roteiro que já está pronto e enfim, agora a luta maior é sempre, né, o patrocínio, é conseguir a grana realmente para produzir o filme, porque fazer um filme é caro. Mas enfim, ela escreveu o filme e eu vou ser bem sincero que em muitos momentos eu chorei, porque é um filme que não que eu chorei, mas eu me emocionei, eu fiquei me questionando por que tanto tempo perdido, sabe. Porque foi um filme que a Paty, eu vou dar um pouco de spoiler, mas pra quem já conhece a nossa história não é tanto spoiler. A Paty ficou 7 anos sem ninguém e me esperando, basicamente. Ela não sabia que seria eu, obviamente, mas Deus já sabia. E eu não esperei, eu fiquei fazendo coisas que eu não deveria ter feito, eu errei muito, eu pequei muito contra Deus, e a Paty traz esse relato, né, e eu deixei, obviamente, porque a gente sabe que gerar testemunho dói, mas quando a gente é sarado, a gente é curado, a gente quer compartilhar para que realmente outras pessoas possam ser curadas e ser saradas por Deus, sabe. Então é sobre isso. Tem uma música do Rodolfo Abrantes que fala, né, que das minhas feridas saía poder para curar, então eu creio muito nisso. Eu creio que tudo aquilo que eu vivi, tudo aquilo que eu fiz de errado,
gerou tristeza, gerou amargura muitas vezes no meu coração, mas eu fui curado, eu fui sarado para que outras pessoas pudessem ser saradas e curadas, outras pessoas que muitas vezes passam pelas mesmas coisas que eu passei. Então a Paty escreveu esse roteiro, tá um roteiro incrível de verdade, e a gente ora para que em breve a gente possa fazer esse filme, não sei ainda se em 2026, 2027, não sei, só Deus sabe de todas as coisas, mas a gente ora por isso e eu peço também oração em favor disso, né? Eu dependo da sua oração também, se você assiste esse canal, que seja canal de bênçãos também para mim e para sua vida, né? E aí, uma coisa muito interessante, muito louca que aconteceu, que eu coloquei aqui também, a Paty ganhou um pagodinho de ouro. É isso mesmo, a gente não, a Paty ela foi para o Rio de Janeiro, em Xerém, onde é uma cidade conhecida como a cidade do Zeca Pagodinho, e aí teve um festival de cinema, que eles fizeram um festival de cinema secular, mas ela passou numa mostra gospel, alguma coisa nesse sentido, e aí ela ganhou com curta-metragem dela O Perdão é Vermelho de melhor direção, e ela trouxe um pagodinho de ouro para casa, então a gente tem ele ali em cima, junto com os outros prêmios dela, e enfim, então isso foi um pouco de tudo aquilo que Deus fez na nossa vida, das coisas grandes, né, e das coisas pequenas, que nem eu falei ali, às vezes uns R$ 50 que a gente fala assim, cara, caiu na conta quando a gente precisava, sabe? São coisas que a gente vê a mão de Deus operando em todos os momentos. E, e como eu falei no começo desse vídeo, eu não quero que isso seja para me vangloriar e nem falar assim, nossa, o Lucas é o preferido de Deus. Muito pelo contrário, é entender que eu sou o mais miserável de todos os pecadores. Já dizia alguém que eu não sei quem que falou essa frase, mas existe essa frase. Eu não lembro se foi. É... Ixi, não lembro agora. Enfim, existe essa frase, eu vou buscar a referência, você vai entender. Mas é basicamente isso, eu entendo que eu sou o mais miserável de todos os pecadores, eu errei, eu pequei, e eu tava conversando hoje com a Paty antes de gravar esse vídeo ainda, cara, eu sei o quanto eu não sou merecedor de tudo isso que eu tô vivendo, e é por isso que se chama graça. É por isso que a graça de Deus é que nos basta, porque se a gente for pegar o chicote e se autoflagelar de todas as coisas e falar assim, eu não mereço, realmente a gente não merece muitas coisas, mas Ele nos amou mesmo assim. E Ele quer que a gente viva uma vida boa aqui nessa terra. Eu não estou falando de salvação, porque a salvação vem por meio da fé, e eu estou falando por meio da graça, né? A graça de Deus, ela faz com que a gente tenha coisas surpreendentes. Aqui nesse caderno, a gente escreveu as metas para o ano de 2025, então a gente foi riscando, ticando algumas coisas de coisas que se realizaram, coisas que não se realizaram, mas eu também escrevi de coisas que Deus fez. E se a gente parar para pensar e falar assim, cara, os planos de Deus são maiores que os nossos, e isso é um fato, né? E é claro, obviamente, que a gente colocou os sonhos para 2026, o que é aquilo que a gente quer realizar, quer continuar construindo, e obviamente que eu não vou falar para vocês. Porque uma coisa que a gente aprende é a gente conta o testemunho depois que ele acontece, e não antes. E Mas por que que eu tô falando tudo isso? Porque o ano passado, o último vídeo deste canal do ano passado, eu dei uma palavra para vocês, onde eu falei que 2024 tinha sido o melhor ano da minha vida. Por alguns fatores. Porque Deus começou a construir muitas coisas na minha vida em 2024, restaurou muitas coisas, curou muitas feridas que estavam abertas. E o ano de 2025 foi um ano de dependência, e eu esses dias estava falando com a Paty, eu paro pra pensar e falo assim, cara, 2025 foi o melhor ano da minha vida. E eu não tinha o melhor ano da minha vida desde 2019, eu acho. Quando eu tava falando com ela, o ano de 2019, só para vocês entenderem esse contexto, eu tava vivendo da arte, literalmente. Eu tinha ido para uma viagem missionária em janeiro, eu fiquei um mês em Fortaleza, uma viagem missionária através da dança. Foi uma viagem incrível. E quando eu voltei fazendo parte de um grupo de dança cristão, de hip hop e tudo mais. A gente estava fazendo os negócios, junto com alguns amigos que a gente fazia parte de um grupo, o Gruta, o grupo de teatro amador do Colégio Estadual do Paraná. A gente montou uma companhia chamado Segundo Ato, então eu vivi com eles também durante aquele tempo ali. E eu estava vivendo da arte, eu fiz trabalhos grandes como Van Gogh, foi um trabalho incrível que eu vivi ali em 2019. Eu fiz algumas campanhas publicitárias para o Jockey Plaza, um shopping grande aqui de Curitiba.
fiz uma campanha publicitária para a prefeitura de Curitiba, então minha cara estava estampada em todas os pontos de ônibus. E para mim, eu tinha vivido o ano da minha vida em 2019, porque inclusive eu fiz uma viagem para o Rock in Rio, eu tinha vivido ali, eu fui assistir Imagine Dragons, na época era a minha banda preferida da época, e enfim, então desde então eu estava vivendo uma vida. Eu tinha viajado 3 vezes para o Rio de Janeiro, uma vez ali para a convenção de vendas, que eu trabalhava com vendas também, junto em paralelo com a arte. Enfim, eu estava vendo a minha melhor fase até então, ou pelo menos eu achava que estava. E aí 2020 veio e veio a pandemia e fechou tudo, e desde então eu nunca tinha vivido um ano assim que eu falasse, nossa, que melhor ano da minha vida. Apesar de eu ter construído algumas coisas. Eu entrei numa escola onde eu fiquei durante 4 anos nessa escola, fiquei trabalhando ali, enfim, fazendo as coisas, ganhando meu dinheiro. Viajei para o Peru em 2023, mas 2019 ainda era aquele ano que eu ficava, cara, foi o melhor ano, sabe? E aí veio esse ano, 2025, e eu tava falando exatamente isso com a Paty. Eu falei assim, cara, não é mais 2019. Porque 2019 foi o começo que eu comecei a me desviar. Eu lembro que eu voltei da viagem missionária e em fevereiro, março, abril ali eu já estava indo pra balada, eu já estava fazendo as coisas erradas, eu já estava ficando com todas as gurias ali da vida. Então, por um lado, minha vida estava muito boa profissionalmente, eu estava realizado naquilo que eu estava fazendo, mas eu não tinha Deus nas coisas. Eu nunca deixei de acreditar em Deus e Deus, obviamente, sempre estava olhando para mim, mas eu não me importava mais com as coisas de Deus como eu me importava. Eu lembro que naquele ano, em 2019, a igreja que eu fazia parte, eles pediram para eu assumir o grupo de teatro como líder desse grupo de teatro e eu assumi. E tinha 3 ou 4, 5 pessoas junto comigo ali debaixo da minha liderança, e mesmo assim eu fazia coisas erradas que eu não me orgulhava, e eu era o líder. E chegou o momento do Rock in Rio, e eu decidi entre ir no retiro dos jovens, onde eu era um dos líderes de jovens, ou ir para o Rock in Rio, e eu optei ir para o Rock in Rio. Então hoje eu olho para trás e eu falo assim, cara, existe tantas decisões erradas, essas pequenas micro decisões erradas que me levaram a me afastar de Deus durante um tempo ali. E isso foi em 2019, 2020 veio a pandemia, fechou tudo, aí eu me afastei mais ainda, 2021 começou a abrir um pouco mais as coisas, eu já estava mais afastado e assim por diante até o fundo do poço. Eu voltei mesmo para Deus em 2023. 2024 foi o ano da reconciliação, de Deus me curar, tratar feridas abertas em tudo aquilo que eu já tinha feito, os relacionamentos errados que eu tinha me metido. E 2025, hoje eu posso falar, foi o melhor ano da minha vida. E era exatamente isso que eu falei pra Paty. E eu falei assim, sabe por quê? Porque pode parecer bobo, mas a gente viveu tantas coisas incríveis com Deus, de tudo aquilo que eu já apontei pra vocês ali no caderninho. Eu falo assim, cara, eu não mereço viver tudo isso. Só que tem uma coisa, eu não tinha um salário fixo. Eu recebi uma palavra de Deus no ano passado, 2024, para sair da escola onde eu estava. Eu tinha um salário fixo bom, que poderia fazer assim, nossa, legal, podemos ver uma vida tranquila. Mas Deus falou, não, eu não quero que você confie no seu braço. Eu quero que você confie em mim. Então o ano 2025 foi um ano de completa dependência de Deus, de entender aquilo que Ele fez, faz e continua fazendo na minha vida. E eu lembro que no vídeo que eu falei para vocês, eu trouxe a passagem de Mateus 6,33, onde fala que, primeiramente, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E eu falei exatamente isso para vocês. Eu falei, é isso que eu vou fazer no ano 2025, e foi isso que eu fiz. Eu não me importei com as outras coisas. Não que eu não me importe de ser irresponsável ou negligente com as coisas que Deus quer me dar, mas eu entendo que primeiro eu busco o reino de Deus e as demais coisas vão ser acrescentadas. Sabe por quê? Porque depois ele vai falar que se até os passarinhos que voam por aí não estocam comida, Deus dá de alimentar eles. Se até as lavandas do campo eles se vestem com uma roupa melhor do que nem Salomão pôde vestir, quem dirá o Pai de vocês? Ou seja,
É uma completa dependência no sentido de olhar para Deus e falar assim: ei Deus, eu quero ser teu amigo tão íntimo que eu sei que o Senhor vai fazer com que as coisas aconteçam da melhor forma que o Senhor quer que aconteça. E foi exatamente isso que aconteceu em 2025. Então, hoje eu olho para trás e falo assim: 2019 foi o melhor ano da minha vida? Talvez por um lado sim, mas Deus não estava nele. Ou melhor, estava, mas eu não estava com ele. E esse ano 2025 foi completamente diferente. Eu sabia que Deus estava comigo e eu estava com ele. E é sobre isso que eu quero falar com vocês pro ano de 2026, porque no último vídeo aí no vlog do Maranhão, eu falei bem no finalzinho, se você me acompanhou até o final, exatamente isso. Eu falei que se você entende que o ano 2026 é o ano da sua reconciliação, então que assim seja. Não perca mais tempo sem ele. Mas se você entende que você já está buscando, assim como eu entendo que é o ano de eu continuar. Eu quero buscar cada vez mais e eu fui entender de Deus, eu fui entendendo cada vez mais aquilo que Ele quer de mim. E desde então Ele vem com uma palavra na minha cabeça e eu vou compartilhar isso com vocês agora. E essa palavra está lá em 1 Samuel 15, verso 22 ao 23, que ele vai falar o seguinte: Samuel, porém, respondeu: Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em quem se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício e a submissão é melhor que a gordura dos carneiros. Pois a rebeldia como pecado de feitiçaria, a arrogância como mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Para complementar essa palavra, a gente vai lá para João 15. Não, João 14. João 14:15 vai falar assim: Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Ponto. Um pouquinho mais para frente, João 14:21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. No 23 está escrito assim: Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Ou seja, o que eu quero dizer com tudo isso, galera? Quando eu penso no ano de 2026, eu penso nessa palavra porque foi uma palavra que Deus falou bastante comigo durante esse ano. Então é melhor obedecer do que sacrificar. E o que significa isso? É entender o quão obediente nós devemos ser. E quando Jesus fala isso, quem tem os meus mandamentos e lhe obedece, esse é o que me ama. Ou seja, se a gente quer provar a Deus, se a gente quer provar a Jesus que o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, e ao seu próximo como a ti mesmo, o segundo mandamento, como é que você fala que ama a Deus se você não obedece? E a gente aqui não está falando somente de uma obediência da palavra sobre as leis de Moisés, sobre tudo aquilo que está escrito na palavra, mas uma obediência de entender o relacionamento mais profundo com Deus em cada coisa. Eu sempre falo que tudo que eu estou vivendo hoje, ele não começou aqui agora, porque Deus me ama de repente, não, mas foi por causa de um sonho que ele me deu, onde ele pediu para eu parar de beber. E eu simplesmente falei, tá bom, Deus, eu entendi, eu vou parar de beber. E desde então, obviamente, não foi fácil, foi um processo, a gente já conversou sobre isso, inclusive tem um outro vídeo no canal, se você quer entender melhor esse testemunho sobre a bebida, assista ele. Mas é entender que essa obediência é uma obediência de falar assim, cara, se Deus, que é Deus, que criou os céus e a terra, me criou, sabe da minha história, do começo, meio e fim, por que eu quero bater o pé e falar assim, não, Deus, eu quero do meu jeito? Então eu entendo que a obediência, ela é uma forma de inteligência. É uma forma de sabedoria, de olhar e falar assim, caraca, eu não sou nada. Se não é Deus na minha vida, o que vai ser? E quando Samuel vai repreender Saul neste momento, onde ele fala que obedecer é melhor que sacrificar, é justamente no momento onde Saul ele acaba obedecendo em partes aquilo que Deus pede para ele. E muitas vezes eu paro para me perguntar e eu falo, Deus, se eu estou obedecendo o Senhor em partes, então por favor me constrange, me mostra, traga à luz, traga à existência esse pecado, porque eu não quero ser como Saul. Porque Saul fez talvez uma coisa certa, mas fez uma coisa errada na intenção certa com a coisa errada. Sabe como?
O Senhor, nessa guerra que eles foram, quando Saul estava sendo rei ainda, Deus tinha pedido para Saul queimar todas as coisas. Queima, queima tudo. Esquece tudo aquilo, deixa para trás. E Saul fala: "Não, pega os melhores carneiros, pegue os melhores gados pra gente que nós vamos oferecer o sacrifício a Deus." Talvez a intenção de Saul era assim: "Nossa, legal, top." Mas não foi isso que Deus pediu. Deus pediu para queimar tudo. E essa desobediência lhe custou um reino. Essa desobediência fez com que Saul desagradasse o coração de Deus e falasse assim: "Não, Saul não é mais o rei de Israel, agora eu vou escolher outro." E aí vem Davi, você já conhece toda a história de Davi. Mas o mais importante é entender: obedecer é melhor que sacrificar. Muitas vezes a gente, durante muito tempo, e eu falo isso de certa forma arrependido de tudo aquilo que eu já vivi, onde eu cresci na igreja, e eu jejuava, eu orava, eu estava na escola bíblica, eu estava no púlpito, muitas vezes, pregando em retiros, e obviamente Deus pode ter me usado em muitos momentos, porque, enfim, Deus pode usar qualquer pessoa, mesmo em pecado, mas hoje eu me arrependo por ter vivido tudo aquilo daquela forma, porque eu estava sacrificando e não obedecendo muitas vezes. O meu coração não estava na palavra, o meu coração não estava em Deus. E o ano 2026 eu quero que seja essa palavra para minha vida. Porque eu vou continuar buscando o reino de Deus acima de todas as coisas. Eu vou continuar buscando a sua justiça acima de tudo. E as demais coisas vão ser acrescentadas. É nisso que eu confio, é nisso que eu creio. Mas eu entendo também que obedecer é melhor que sacrificar. Eu entendo que muitas vezes não basta eu fazer um jejum da boca para fora. Não basta eu fazer somente porque eu acho que é um ato religioso. Porque é somente... Ou eu dobro meu joelho, eu leio a Bíblia de uma forma que não seja obedecendo aquilo que Deus quer para mim. Não adianta nada, galera, eu abrir a minha Bíblia, eu falar com Deus todos os dias, eu jejuar, mas eu não obedecer. Então eu entendo que o obedecer é melhor que sacrificar. E é isso que eu quero passar para vocês, é isso que eu quero deixar como recado para o ano de 2026 ser esse ano incrível que a gente possa ter, entendendo que buscar o reino de Deus e a sua justiça sobre todas as coisas, mas obedecer é melhor que sacrificar, entender isso que Deus tem para nós. Isso daqui foi Samuel, lá no Antigo Testamento, falando isso para Saul. Mas Jesus reforça isso na Nova Aliança, na dispensação da graça aos seus discípulos. Quem tem os meus mandamentos e me obedece, este é o que me ama. Então que assim seja, que o ano 2026 seja um ano extraordinário nas nossas vidas. É entender cada vez mais o que Ele quer para a minha vida, o que Ele quer para você, o que Ele quer para nós, como corpo de Cristo. Né? Entendendo que nós não somos nada sem Ele. Primeiro a gente deve buscar o reino dele e, enfim, que a gente possa permanecer, continuar nessa caminhada. E se você realmente sente que você precisa voltar, essa é a hora. Se reconcilie-se com Deus, peça nesse momento, sabe? Se um dia você já participou desse time, desse corpo de Cristo, mas você entende que você viveu assim como eu lá atrás, se perdeu nas baladas, nas bebidas, da prostituição, da imoralidade, mas entende que quer viver algo novo da parte de Deus, nunca é tarde. Quer dizer, um dia pode ser tarde, mas enquanto Deus não voltar, enquanto Jesus não voltar ou ele te levar, sempre é tempo. E é isso que ele espera. Ele não quer que nenhum dos seus se percam. Então ele vai atrás de você. Basta você querer também buscar aquilo de coração. E hoje eu entendo que eu buscando isso de coração, cara, hoje eu entendo que é a graça de Deus. E meu desejo é que todos consigam viver isso. Como eu falei no início desse vídeo, isso não é. Deus não seleciona filhos preferidos, Deus não seleciona somente pastores para viver algo extraordinário com Deus. Deus quer que todo mundo viva isso, mas basta a gente querer viver também. E, enfim, é isso que eu quero viver. E é isso que eu quero passar e compartilhar para vocês também. Viver um pouco disso tudo que Deus está fazendo na minha vida e que isso te encoraje de verdade
a prosseguir com a sua vida também ao alvo principal, que é Jesus Cristo. Beleza, galera? Então, feliz ano novo, beijos, abraços e até ano que vem. Valeu!